Eu estou aqui e você está aí? Mais um episódio do Fala Bueno comigo, Juliana Bueno. Agora é hora de você dar o nosso likezinho, se inscrever em nosso canal e ouvir os nossos fiéis patrocinadores que são Pastelaria do Fernando, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segue San Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, Casa de Carnes Boa Vista, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Hoje nós temos um convidado, né, tio Ricardo? Um convidado. É uma pessoa que eu conheço há mais de, Jesus, acho que mais de 15, quase 20 anos. Nossa, mais. Eu tinha 14 anos quando eu conheci ela, hoje eu tenho 20. 35 você tem. Eu tinha 14 anos, é uma pessoa muito querida por mim, uma pessoa muito querida pela minha família, foi meu padrinho de crisma, padrinho de casamento nosso, né, tio Ricardo? E padrinho da nossa bebê. Nossa bebê, a Lorena. Da Lolo. Seja bem-vindo, Carlinhos. Prazer enorme, Ju, estar aqui com você, com o Ricardo, né, participar desse bate-papo, né. Para mim é uma honra estar aqui, né, de vendo a sua... eu sempre falo com a Adriana, eu admiro muito a sua capacidade, o seu empreendedorismo, né, desde quando a gente se conheceu, né, conheci aquela menininha, mas sempre uma menina para frente, sempre uma menina otimista, querendo vencer na vida, então eu fico muito agradecido pelo convite. Que bom que ele veio, né? Chamamos, nunca dava certo, né, tio Ricardo? Agora deu, hoje deu. Hoje tinha tudo para desmarcar, mas não desmarcamos. Mas conta, eu sei quem é o Carlinhos, conheço a família do Carlinhos, né, faço parte da família do Carlinhos, mas conta pro pessoal quem que é o Carlos. Carlos Henrique, né? Carlos Henrique, mais conhecido como Carlinhos, né? É gozado que na minha família eu sou conhecido como Carlos. Todo mundo me chama de Carlos, as minhas irmãs, tio, tia, tudo Carlos. No meu trabalho profissional é tudo Carlos. Mas a partir que eu tô para fora de casa, os amigos, é Carlinhos. É tudo, ou Carlinhos Borges, é mais conhecido como Carlinhos Borges. Bom, sou casado, agora em setembro, 24 de setembro, faço 31 anos de casado com a Adriana, minha parceira, minha pessoa que eu admiro, que eu tenho o maior amor e a pessoa que eu escolhi para viver para sempre. E então eu sou muito grato a Deus pelo casamento, pela esposa que eu tenho. Temos 4 filhos, temos a Bruna com 29, o Henrique tem 26, Felipe 24 e a Giovana 19. Então a nossa caçula já tem 19 anos. A bebê dele já tem 19 anos. A nossa bebê. E nós passamos uma fase que era tudo pequenininho, né? Eu acompanhei. E a Juliana acompanhou, né? Tem uns episódios muito engraçados que a Juliana participou dos nossos filhos ali. Então, quando eles eram tudo pequenininho, a Juliana ajudou até a cuidar deles. Verdade. Né? E assim, hoje eu tenho um trabalho, né? Que sou Urives, tem uma empresa chamada KIC Joias. Vem de família, né? Vem do meu pai. E depois começou toda uma história, né? Da KIC. Né? Eu admiro muito a nossa história, né? Não falo minha, a nossa história de família, que é onde nós estamos agora. Uma família grande, né? Né, tio Ricardo? E falar mesmo, os 4 filhos eu carreguei no colo, né? Só a Bruna, que eu já vi com 4 anos, mas os meninos e a Giovana vi na barriga e carreguei no colo. Hoje já estão tudo marmanjo já, tudo grande já. Que legal, né? Vocês têm uma empresa que veio de família, né? Quem que começou a KIC? A KIC, o nome é assim, K de Kiko, C de Carlinhos, né? Então foi assim, meu pai, eu admiro muito a história do meu pai, porque meu pai começou vendendo bala quando criança, havia uma família de 9 irmãos, família simples, perdeu o pai que acabou se suicidando, ele tinha 9 anos de idade, e ele era um dos mais velhos, tinha que ajudar em casa. Virou o homem da casa. Virou o homem da casa. Tinha os 2 mais velhos, mas ele também, desde cedo, começou a trabalhar. E aí
quando ele tinha por volta de 18, 19 anos, ele recebeu um convite de aprender a trabalhar com joia. Um amigo dele, eles montaram uma pequena oficina na Boa Vista e ficou por um tempo. Depois ele acabou largando da joia, né? Não estava dando certo e tal. Aí ele recebeu uma outra oportunidade de trabalhar. Ele pegou e começou a trabalhar novamente. Você estava cutucando ali a joia. Aí até que ele, por volta mais ou menos, daí meu pai já era casado e tal, né? Isso já pulando um bom espaço de tempo aí. Meu pai casado, tinha só eu e minha irmã, mais a Nancy. Aí ele foi trabalhar numa firma e ali tinha um cliente que trazia muito serviço de consertos de joia. E só que durante o trabalho que ele tinha ali na firma, às vezes não conseguia dar conta do serviço dali. Aí ele fez um convite para o meu pai: você não quer montar uma coisa particular para você? Em comum acordo com o próprio proprietário, que o patrão era muito gente boa, né? Deu maior força também. Aí meu pai, no fundo de casa, montou uma oficina novamente. Aí ele começou a trabalhar somente para um cliente. E assim começou. Aí divulgação, de um foi passando para outro, foi passando para outro. Aí entrou a minha história de criança. Eu, com 12 anos de idade, comecei a trabalhar com meu pai. Comecei a trabalhar e trabalhei até aos 18, 19 anos. Eu fiz faculdade de Educação Física. Tudo a ver, né? Com a joia. Mas Mas foi para conhecer a madrinha, né? Também, né? Senão... Não, mas na verdade eu não conheci ela um mês antes de entrar na faculdade. Eu conheci a Adriana um mês antes de entrar na faculdade. E passamos a faculdade junto e estamos até hoje aqui, ó. Né? Que é para ser, né? Então, daí eu fiz faculdade de Educação Física e na época também jogava futebol. Também jogava no Independente. Então, chegou uma fase da minha vida, eu já comecei a namorar a Adriana, nessa época aí. Chegou uma fase da minha vida que eu tinha que escolher o que eu ia querer para o meu futuro. Sim. Né? Ou ia continuar jogando futebol, coisa que eu sempre gostei, ou começar do zero na Educação Física, estava recém-formado, ou dar continuidade no trabalho que eu sempre também gostei, que era trabalhar com joia. Né? Isso já tinha uns 9 anos trabalhando ali com a joia. Aí até que eu decidi, falei assim, não, a partir de hoje não quero mais faculdade, não vou atrás da Educação Física, só quero ficar com a joia. E de lá para cá começou a minha história, realmente, que eu falo assim, com o meu pai, eu já tinha uns 20, 21 anos, eu falei assim, isso que eu quero para minha vida e segui. Continuou. Continuei. E o Kiko ficou com você até quando? Meu pai, ele trabalhou até mais ou menos uns 70 anos, mais ou menos. Meu Deus. Meu pai, ele então tem uma saúde... Então tem bastante tempo ainda para trabalhar. Não, com certeza, se Deus quiser. Meu pai, ele tem uma saúde muito boa, né? Daí eu comecei... Ele trabalhou até os 70, assim. Uns 10 anos antes dele parar, ele não estava administrando mais. Quem já administrava já era eu, né? Já estava administrando. Ele nem tinha compromisso de horário para entrar, para sair, para chegar. Funcionário folgado, né? Eu falava pro meu pai, não, pai, você não tem compromisso de chegar aqui tal hora, pode deixar que a gente assume. Então, assim veio, né? E por ele também, ele sempre confiou no meu serviço e graças a Deus a gente se deu muito bem com isso. Né? Os clientes foram aumentando. E até uns 70 anos, mais ou menos, ele até reinava um pouquinho. Eu falo que, não que ele trabalhava ativamente, mas ele sempre estava junto, então considero que ele está trabalhando. Até um ponto que eu falei, pai, não... Agora chega, né? Não precisa vir mais, tal. Aí ele saía assim, só para ficar atendendo cliente, mas não trabalhava mais. E assim, aí ele foi parando aos poucos. Né? Até hoje, né? Ele está com 82 anos, vai fazer 83. E até hoje ele vai na oficina. Vai lá ver se tá tudo em ordem, né? Vai lá dar uma conferida e tal, né? Porque ele sempre trabalhou, né? Então, até é ruim assim a pessoa de repente parar, Sim. né? Mas ele foi parando aos poucos. Graças a Deus a gente tem uma sintonia muito boa, né? E não tirou isso dele totalmente. E de lá para cá, né? De uns bons tempos para cá, eu comecei a administrar. Hoje nós temos, né, que eu falo assim, a história nossa é de família, porque hoje agora eu estou passando para o meu filho, que eu tenho 2 sobrinhos, meu filho e a minha filha, o Felipe e a Giovana. Os 2 estão trabalhando comigo.
E também tem 2 sobrinhos que também estão. Então é de família. Começou com meu pai, né? Eu administrei e depois já estou passando uma fase começando uma fase de transição de jogar a responsabilidade mais para eles, para que vai chegar uma hora que eu sei que também eu estou de passagem, e vou deixar um legado para eles, para que eles possam dar continuidade na KIC. Sim. Espero que seja logo, né? Para aposentar. Na verdade, eu tô contando nos dias Os também. dias, né? Mas 70 que mas não, eu pretendo parar um pouquinho antes, viu? Eu e a Adriana, nós somos muito de viajar, então a gente quer parar antes para viajar bastante ainda. Com certeza. E a especialidade de vocês são aliança? Na verdade, assim, nós somos especialistas em concertos de joia, qualquer joia em geral, entre ouro, prata, qualquer tipo de concerto de joia, e fabricamos peças sobre encomenda personalizada. Quero um anel, dependendo do modelo, a gente vê a foto, a gente pega e confecciona. E nós começamos há uns 10 anos atrás, que eu comprei um maquinário apropriado para fazer uma aliança, que daí a gente começou a divulgar. E hoje também o carro forte nosso, o carro-chefe nosso, são alianças, né? O que mais a gente tem feito são alianças de casamento, aliança de noivado, de namoro, né? A gente faz aliança de prata. Então, hoje são concertos, as peças personalizadas e aliança, esses 3 segmentos. E anéis de formatura, né? A gente tem feito também muito anéis de formatura. Mas só a parte de ouro ou prata. Ouro, prata. E você acha que com tanta modernidade, né, com tantos modelos de famílias que não vamos entrar ao caso aqui, a aliança ainda permanece? Porque é um símbolo, né? Sim. Sem a gente discutir o símbolo religioso ou não, Sim. mas ela é um símbolo cultural. Sim. Né? Independente da religião, ela é um símbolo cultural. Mas ela ainda permanece ou você acha que está tendo uma quebra, trocando por outro objeto? Não, permanece, viu, Ju? O que às vezes diferencia um pouco, às vezes, por exemplo, uma aliança mais grossa, que vai mais material, fica mais caro. Então, às vezes, os casais preferem uma aliança mais simples, mas não deixam de comprar aliança. Na verdade, não é que prefere. O bolso a situação não permite. Isso, justamente por isso, né? Mas a aliança é um símbolo do sonho do casal que a gente tem participado, né? A gente vê assim o sonho dos casais quando vão ali, porque a gente faz, além das joalherias que a gente fornece, né? Que a gente fornece para eles e dá manutenção para as joias, né? Para os concertos. Vai muito casais nos procurar, e tudo indicação, vai indicando para o outro, e vai muito casais, e quando eles pegam a aliança, que eles veem assim, eles falam assim, nossa, isso aqui é o que eu queria. Então você vê assim o brilho nos olhos daqueles casais, na hora que pega a aliança, né? Então a gente vê que a aliança dificilmente vai cair de uso, né? Coitado do marido, nem sabe o que espera pra ele, a gente vai degarler. A gente é assim, a gente sempre sabe que num casamento geralmente dá certo, mas tem aqueles que não deu certo, né? Teve que separar, né? A gente fica triste, porque a gente já fez várias alianças para muitos casais, que depois de alguns anos o próprio noivo, o casal fala assim, você não quer comprar a aliança que nós compramos, não deu certo. Então a gente até entristece, nós que somos família, 100% cristão, né? Família, que para nós casamento é indissolúvel, né? Quando vê assim uma família desfazer, né, a gente fica triste, né? Não é nem pelo material, né? Material perde, mas pelo simbolismo, pela significância que é a família para nós, né? O valor, né? É bem interessante. A nossa foi ele, né, Ricardo? Foi. Ó. E você lembra o que o padre falou? Não. Você não recorda? Aqui, ó. Nem dá pra ver, né? Você não dá zoom, né? A nossa era aquela anatômica, assim. Anatômica, na época. Aí ele falou assim, nossa, que aliança pesada. Quanto mais pesada, a responsabilidade é maior. Eu não lembro disso, não. Vou assistir um vídeo pra ver o padre falando. Ficou marcado pra ele. Ficou marcado. Uma das coisas que eu escutava, né? As outras eu não consegui escutar, né? Porque vê que tava lá brigando com o padre. Que não tava escutando.
E qual que é o modelo mais pedido? Geralmente são as bauladinhas ainda, são as carro-chefe, e hoje em dia são as anatômicas, que ela é bauladinha por dentro, né? As alianças bauladas, ela acomoda melhor no dedo, né? Então, é uma aliança confortável, né? Tem vários pesos, né? Desde as mais leves como as mais pesadas, mas ainda é a bauladinha que é a tradicional, que é ainda que mais sai. Mas tem uma infinidade de modelos, tem mais de 100 modelos lá que a gente se perde nos modelos. É bastante, né? É muita coisa. Só uma curiosidade, eu não uso mais, né? Às vezes quando briga assim, mas... Não, nunca briguei também, né? Não precisa... Mas eu quase perdi o dedo. Não. Eu pulei do caminhão, me enroscou no gancho, por ela ser embaulada, em vez dela entrar, ela saiu. Sim. Até vincou ela assim. Mas imagina eu, na época tava com uns 80 quilos, você pula. Tava magrinho, hein? Naquela época era magrinho ainda. Se fosse hoje, arrancava o dedo. Hoje arrancava. Ou quebrava a carroceria. Enroscou, cara. Não, é perigoso. Deu um tranco, cara. A hora que deu um tranco aqui, ficou até dolorido, assim. Só que ela saiu, né? E se ela entra, o ganchinho tivesse entrado por dentro, perdeu o dedo. Não, perde o dedo. Já aconteceu de pessoas lá com o dedo tudo machucado, né? Às vezes quebrou o dedo e a aliança não conseguiu sair, não conseguiu tirar. Aí a gente teve que cortar a aliança, mas com o dedo tudo machucado. Então, tem profissões que requer cuidado e ter que tirar, tal, né? Questão ficar, de prudência, né? Eu não tinha, a minha eu uso sempre. Ele põe só às vezes para sair, né? Para passear. É enfeite. É enfeite. São ocasiões. E quais são os cuidados que eu preciso ter com a aliança? Como que eu mantenho higiene? É assim, a aliança é um material feito de... A aliança em ouro é um material mole, né? Se você ficar pegando uma coisa muito rústica, muito dura, ela vai ficar riscando, né? Isso não tem como você não fazer. A manutenção em casa é mais... Tem um produtinho lá chamado Kaol, uma flanelinha que dá um brilho para manutenção. Mas caso não tenha essa possibilidade, conversa com a KIC. Aí vai a KIC lá, faz a manutenção. Faz a manutenção. Né? Mas é assim, não tem muito o que fazer. Né? Tem o polimento industrial que nós temos lá, todo o processo, mas a manutenção é mais um brilho mesmo, um caol, porque qualquer coisa que você passa não vai tirar o risco. Não vai tirar. Né? E se for aliança muito fina, evitar de carregar peso, porque senão vai amassar também. Assim tem que tomar mais cuidado. E na KIC, se eu encomendo a minha aliança, você já faz a gravação também? Sim, tudo completa? Já vai completa. Pega pronta. Já vai prontinho, numa caixinha, vai gravado. Né? E nós adquirimos agora há pouco tempo uma máquina laser, né? Até uma novidade para nós, né? Mas era uma necessidade. Que também vai aumentar a gama de modelos de aliança, né? Que a gente pode fazer qualquer tipo de trabalho por fora da aliança. E fazer a gravação a laser, porque hoje a nossa gravação é tudo manual, artesanal. A gente pega e faz a gravação tudo na canetinha ali, com uma broquinha, tudo artesanal. Tem que ter a letra bonita, né? Eu já não serviria, então, para escrever. E hoje agora a gente tem essa máquina laser, que daí já tem uma qualidade maior. Tal. Que legal. Então, mas daí você já pode fazer placas de homenagem também ou não? Ou é diferente? Também dá. Dá para fazer? Também dá, dependendo do tamanho, porque o suporte que nós temos na barra fixa, não é tipo assim, 10 por 11, 10 por 12, mais ou menos, o limite. Não consigo fazer, é tão grande. Mas uma coisa menor daria para fazer sim. E se você quiser uma placa de ouro, aí depende do seu bolso também. Ah, achei que era do bolso do meu marido. Achei que era do bolso do meu marido. Ô, Carlinhos, Oi. Quero fazer uma pergunta. Vamos. Antigamente, na época do seu pai, assim, então, você falou que hoje tem maquinários lá, né? Sim. Mas antigamente era aquela coisa bem artesanal, né? Sim. Bancadinha, o burilzinho, aquela coisa ali, uma forja para, né? Aquela trabalho bem artístico. Né? O nosso trabalho, né, é artesanal. O ourives mesmo, né? Eu aprendi com meu pai assim, de forma totalmente artesanal. Fazer o anel sem maquinário nenhum, então eu aprendi assim, né? E hoje ainda faço algumas peças assim, porque tem algumas peças que não dá para você, porque tem um outro processo de fabricação que é a fundição. Você injeta a cera lá, sai pronto o anel, já sai do jeito que você quer.
Mas há alguns anéis que eu faço tudo artesanal, monto peça por peça, vou soldando. E meu pai trabalhou 100% nessa época aí. Ele não pegou a tecnologia. Eu peguei essa época de transição que eu acabei indo atrás para poder modernizar. Tanto é que as alianças a gente fazia tudo manual, aliança com solda. Há uns 12 anos atrás que eu adquiri esse torno, daí hoje a gente, tudo aliança sem solda, né? A qualidade é maior, a produtividade, o tempo, a gente acaba ganhando tempo que é mais rápido. Então, eu peguei essa fase de transição, né, da parte 100% artesanal, com a parte da artesanal com a parte de maquinário. Né? Então, hoje nós temos esse privilégio de estar com a modernidade que a gente tem que acompanhar, porque não tem como não acompanhar, senão fica para trás mesmo em termos de qualidade, sim, né? Tudo, de eficiência. Né? Tudo, qualquer ramo hoje tem. E a manutenção conserto, né, Carlinho? É manual, né? É bem... Não, conserto é 100% manual. Todos os consertos não tem máquina que faz. Aí é manual mesmo. Aí não tem... Por isso que hoje eu fico mais na parte de consertos em geral. Né? O meu filho, o Felipe, ele fica na parte de confecções de aliança. Né? Ele fica ali. E também está mexendo no laser. E meu sobrinho também fica tanto no manual ali comigo, na bancada, que eu estou passando para ele. Que alguém tem que assumir essa parte. Que alguém tem que assumir aquilo que eu faço. Então, já estou passando para ele. E ele também já faz aliança no torno e também está confeccionando lá no laser. Também está no processo de treinamento. Então, ele vai ficar completo nesse sentido, assim. Então, mas os concertos é 100% manual, 100% artesanal. Eu já não conseguiria nem... Não, você tem bastante habilidades manuais. Nossa, a nossa profissão, perder. Viu, Ju? Eu fico pensando assim, ou você ama ou você odeia. Porque é uma profissão que você tem que ter uma mão boa, um equilíbrio, você tem que ter muita paciência. Se for uma pessoa que não tem paciência, não começa. Já jogava tudo na bancada, já. Ela tem que ter muita paciência, tem que ter... E solitário, né? Porque é você e a joia ali, né? Porque por mais que você tenha ali os meninos ali trabalhando, mas não é uma que dá pra ficar conversando. Não, tem coisa que você tem que parar porque você tem que se concentrar naquilo que tá fazendo ali. É uma profissão solitária, né? E tanto é que, geralmente, por muito tempo eu trabalhei sozinho. Eu e o meu pai, depois às vezes com meu pai saiu, eu ficava sozinho, literalmente sozinho, né? Por anos eu trabalhei assim, né? Hoje ainda é um pouquinho mais movimentado porque tem lá... Mais gente. Mais gente, mas por anos eu trabalhei sozinho, né? Mas é uma profissão linda, profissão que eu amo, né? Uma profissão que eu amo mesmo, né? E por isso que eu... Estou passando para o filho e para o sobrinho, porque é uma profissão muito linda e você vê assim, depois que você confecciona uma peça, você vê aquela... Fui eu. Puxa vida, eu fui capaz de montar essa obra-prima aqui, tudo artesanal, tudo manual, e estou realizando um sonho de uma pessoa. Sim. Né? Porque elas foram em busca de um sonho, uma joia, queira ou não, tem pessoa que tem um sonho de ter um anel de brilhante, um anel solitário, né, uma meia aliança ou a própria aliança. Então a gente está realizando um sonho da pessoa, e quando as pessoas pegam, nossa, que lindo, tal, gostei, para nós é uma satisfação. Essa é a satisfação nossa, de poder passar isso aí para eles possam indicar a outros clientes, assim vai. E quais são os maiores desafios da KIC? Então, o maior desafio hoje, o Ju, que nós estamos, que eu falei assim, nós estamos no processo de transição, que eu estou passando 100% ali para o filho e sobrinho, né, que eles possam manter essa qualidade, né, que vem desde a época do meu pai, e nós queremos abraçar, assim, duplicar aquilo que nós podemos fornecer hoje. Sim. Nós temos um desafio aí de, entre 3, 4 anos aí, tá com mais de 100% a mais de clientes do que a gente tem. Né? Isso vai depender, assim, da qualidade. Do desempenho deles também, né? Então, nós temos esse desafio de atender mais pessoas com a mesma equipe ali, da gente tentar produzir. Se tiver que colocar mais gente, a gente vai colocar. Mas, primeiramente, seria nós da família, né? Porque é 100% familiar, então a gente gostaria de manter essa tradição. Mas isso não impede, uma hora ou outra, se precisar, nós vamos
Com tanto filho, né, tio Ricardo, que mantém a tradição. E sobrinho Olha, também, Sobrinho, né? ali. Também, Quatro. E tinha o Henrique também que eu tentei com ele, mas aí ele não quis Mas saber. quem sabe ele volta ainda. Eu sempre falo pra ele, Henrique, nunca fala nunca, porque um dia tá ali, a porta tá aberta pra você, quando você quiser. Quem sabe ele volta e tem mais 3 da Nancy, né? Carlinho, assim, você acha que, apesar que tem modernidade, alguns tipos de equipamento que facilita a produção, né? Mas a tendência é praticamente extinguir, né? Porque é algo assim, minucioso, trabalhoso. E os jovens, né, não querem isso daí, não é uma profissão comum, assim, né? A tendência é que nem um sapateiro, né? Você vê, hoje os sapateiros que tem são antigos, né? Sim. Você não vê sapateiro novo, né? Então, assim, que nem naquilo que eu faço ali da parte artesanal, que é você pegar e fazer ali 100% artesanal, eu passei pro Henrique, ele não quis. Passei pro Felipe, ele também não quis. Aí o Lucas, que é meu sobrinho, ele se identificou e ele ficou. Então, quer dizer, passou de 3, 2 não foram e ficou ele. Realmente, não é só no meu ramo, acredito, a gente estava comentando isso, é difícil de achar profissionais ou pessoas que querem entrar num ramo e querer trabalhar mesmo, né? Vestir a camisa e trabalhar e fazer bem feito o que tem que ser feito. Então é assim, mas não acredito que acabe, viu, Ricardo? Pelo menos, como o meu trabalho de concertos em si é 100% artesanal, sempre vai ter alguém quebrando alguma coisa para poder consertar. E também o custo do ouro hoje em dia, às vezes a pessoa não tem condição de comprar, então vai consertar, ela vai querer arrumar, fazer uma manutenção, fazer uma restauração em alguma peça que ela já tem. Fica bem mais em conta, né? E acaba sendo viável, né? Com certeza. Tem correntinha lá pra arrumar, né, tio Ricardo? Tem. Que você já mandou 500 vezes, você é a história. Não, tem umas 3 fininhas lá. Falei pro Carlinho pra fazer uma grossa lá, mas ele falou que não dava certo. Você precisa desembolsar mais ouro pra mim, Juliana. Não. Uma corrente igual de MC, assim, alguns com uns anéis, né? Uns grossos. Pra andar de chinela, de ouro de chinela. Qual a mensagem que você deixa para essa juventude de hoje, Carlinhos? Mensagem para a juventude: busca o seu sonho, mas queira sempre fazer bem feito tudo que vai propor a fazer, né? Porque a gente vê assim muitas pessoas ou muitos jovens, né? Às vezes até entra em qualquer negócio, mas não abraça, não faz bem feito e às vezes é muito distraído, com o vento leva, bate, leva. Então acredito que faça muito bem feito. E outra, o grande segredo, acho que do sucesso é amar aquilo que faz. Eu acho que isso daí não tem preço. Pode até você não ser bem remunerado, você não tá ganhando aquilo que você acha que você merece, mas se você realmente amar aquilo que você faz, com certeza você vai fazer bem feito. Sim. Né? E uma hora ou outra você vai ser reconhecido. A gente acredita que a vida dá muita volta. E como dá? Né? A gente sabe que um dia tá lá, um dia tá aqui. O nosso dia é assim, né? Então eu acredito que seja essa a mensagem aí, de acreditar naquilo que faz, faça bem feito e vá em busca do seu sonho. Persistir também, né? Persistência, porque claro. O povo hoje parece que é tão, né? Qualquer coisinha já chuta o balde. Já desiste, né? Desistir é mais fácil, né? Desistir é sempre mais fácil, né? Desistir é mais fácil. Desistir é mais fácil do que você construir. E às vezes as pessoas olham assim, nossa, mas ele lá tem uma casa ou tem um carro e tal, mas não sabe onde começou, como foi nossa história, só né? Viaja. Assim. Tá viajando de novo, então... Mas é assim, toda uma história, tudo na nossa vida é uma história. E graças a Deus, a nossa história, as suas também, a gente sabe, foi com muito sacrifício. Sim. Que hoje a gente tem alguma coisa, ou está onde está, porque a gente batalhou e tudo que é mais difícil nós sabemos que tem mais valor. Tem valor, né? A gente sabe que o suor que a gente derramou para cada coisa, né? E a gente olha para trás e fala assim, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, né? Então, é isso, Ju. Às vezes o desespero bate, né? A vontade de desistir vem, mas tem que persistir.
Né? Persistir, persistir, persistir. Tem até aquela história, nem sei se a gente já falou aqui no podcast da Coca-Cola. A Coca-Cola, acho que no primeiro ano de venda foram 3 garrafas, 10 garrafas, Ri? Não me recordo. Mas foi isso. Não foram mais que 10 garrafas que ela vendeu em um ano. Em um ano. Então, imagina. Tinha tudo para desistir. Tudo para desistir, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, e a Coca-Cola hoje é uma potência, né? Ela vende. E tem vários casos. Aquele também do senhorzinho do frango. KFC? Acho que é KFC, não sei. Sabe? Um balde que é um senhor, a história. Eu não lembro também a história dele direito, mas é... Ele estourou, acho que depois tinha mais de 70. Ele já era, imagina, uma franquia assim, mundial depois de 70 da certa idade, né? Mas quantos anos ele... Errou, persistiu. Ou levou um não na vida, mas ele continuou persistindo, né? As pessoas, principalmente a juventude de hoje, acho que o empreender, né, que ficou muito na moda essa palavra, né? Empreender, saiu ali, vendeu uma coisinha, já está empreendendo e acabou. O dia que não vendeu... Acomoda, e não é assim, né? Não é assim. Realmente. É que a gente sabe, vamos dar uma volta. Hoje você está vendendo, mas amanhã às vezes você pode não vender e vai fazer falta mais tarde. Então tem que sempre persistir, né? Fazer bem feito. E é assim. Você que gosta muito de futebol, eu não gosto, né? Mas o Cafu também tem uma história assim, né? Sim. Ele depois de velho. O Cafu, ele, pelo que eu me lembro, assim, alguma coisa que ele falou, que ele tentou umas 10 vezes ele fez testes em times. Ele passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, passou pelo Santos, passou todos os... Depois no São Paulo, ele tinha sido reprovado uma vez, depois ele tentou novamente, até que ele conseguiu. E daí, só que é o seguinte, ele teve assim uma grande sacada que pegou um treinador que ele era muito disciplinador, o Tele Santana, e ele gostava muito do Cafu. E ele sabia que ele tinha potencial. Tanto é que daí ele ficou insistindo com o Cafu de treinamento. Terminava o treino, ele ficava lá com o Cafu e treinava. Aí ele se tornou esse grande jogador que foi, né? Mas numa certa idade, já tá uma idade avançada, já não era mais... ele... Na idade pro normal, né? Na idade de profissional, ele acho que acabou estourando depois dos 22. E normalmente que é molecada às vezes estoura até antes, né? Mas ele foi, se for comparar pela idade estoura, isso aí, ele também é um dos casos entre tantos também jogadores que aconteceu isso daí, acabou estourando tarde, mas também de ficar persistindo em busca do... Se tivesse desistido no início? Tinha tudo para desistir, porque quantos não? Porque quando a gente leva os não na vida, às vezes você para e fala assim, puxa, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que é para mim? Será que é, né? Deus dando sinal? Deus dando sinal, às vezes né? Não, mas às vezes Eu falo muito pro Ricardo que não existe Deus dar um sinal negativo, viu? Às vezes ele fala assim, será que não é Deus dando um sinal pra gente? Eu falo, não. Porque quando Deus planta um sonho no seu coração, ele sabe que vai dar certo. Ele permite. Então, se você já sonhou, você acredita... Eu falo que é tudo indicando para você desistir. Sim. Mas Deus, ele não faz você desistir. Às vezes fecha uma porta, que às vezes pensa que é um não de Deus, mas na verdade ele está abrindo um monte de portas maiores e melhores do que aquela. Com certeza. E a gente acredita nisso. Né? Tem que sempre ter fé, não desistir. A gente é a prova viva disso, né, tio Ricardo? Que é pela fé que a gente sobrevive, é pela persistência, Sim. Porque... Nada é fácil, né? Nada Sim. vem de graça. E a gente percebe mesmo que quando é mesmo pelo suor da gente, né? Pela garra da gente, tem mais valor. Né? Tem mais valor. E é que eu falei, a gente olha para trás e fala assim, valeu a pena. Nossa, valeu como a gente... como é gostoso, Ju, que eu fico pensando assim, a gente se orgulha de ter uma história para contar, uma história de vencedora. Eu me vejo uma pessoa vencedora pela família que eu tenho, né, pelo círculo de amizades que eu tenho, né, pela empreendedorismo, né, da minha empresa ali, né, de estar dando oportunidade para meu filho, meu sobrinho. Então, eu me sinto uma pessoa vencedora. Claro que sou uma pessoa muito limitada, tem muito que aprender na vida. É ser humano, né, gente? É ser humano. Mas eu fico pensando assim, todos os dias eu preciso aprender algo diferente.
Eu acordo de manhã, puxa, eu tenho que aprender algo diferente, tem que aprender algo diferente. E assim é a nossa vida. Nunca a gente está por completo. Não. Né? Então a gente sempre vai aprendendo e olha para trás e fala, nossa, que gostoso que é colocar a cabeça Ter algo para contar, né? Ter algo para contar, né? Uma vivência, uma história, porque não foi só acordar, comer e dormir. Acordar, comer e dormir. E outra coisa, né, que eu tenho isso comigo, né? Eu quero, ao partir dessa vida, deixar um legado. Olha, o Carlinhos, um dia ele falou alguma coisa lá que serviu para mim. Puxa vida, ele me mostrou um caminho aqui que eu não quero passar nessa vida sem deixar Sim. uma plantinha ali no coração de alguém. Então, pelo menos eu penso assim que ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui que nós temos uma missão a cumprir. Uma história, né? Uma história. E é isso que eu quero deixar um legado para minha família, para os meus amigos, em todos os sentidos, né? Deixar um legado aí. Muito bem. Carlinhos, obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Você sabe que você é sempre bem recebido, né? E como? Sim. Aqui na nossa família, é uma pessoa muito querida, Sim. né? Você, Adriana, seus filhos. Acho que é mútuo o amor que a gente Sim. sente um pelo outro, né? Um carinho, uma amizade que começou lá atrás, né? De igreja, né? A gente se conheceu na igreja. E é bem aquilo assim, que irmãos pela fé nunca desanima, nunca desiste. Sim. E nunca fala adeus, né? Só fala um até logo. Até logo, exatamente. É um até logo. Essa é a nossa vida e eu fiquei muito feliz, né, de ter, né, a Ju me conhece, sabe que eu não sou muito de ficar falando, né, mas aqui eu tô mais tranquilo, pela verdade, Ju. Mas eu fico muito feliz, né, de estar participando aqui com vocês nesse podcast aqui, com você, o Ricardo, toda a sua família, e você sabe que o carinho, o amor que a gente tem por vocês, né, em nome da Adriana também, você sabe que tudo que a gente puder estar junto com vocês, Sim. sempre a gente vai estar. E fica até a próxima, com Até certeza. uma próxima. Quem sabe a gente traz a Madinha, né? Traz ela. Imagina a Madinha, será que ela deixa eu falar? Olha, vai ter que ser umas 3 horas mais ou menos. Será que ela deixa? Você vai fazer um bom... vai deixar bastante dá pra fazer em um episódio, dá pra fazer uns 10. Então, pronto aí, ó. Solucionou o seu problema. Tranquilo. Até uma próxima, Carlinhos. Até. E esse foi mais um episódio do Fala Bueno. E vamos ouvir os nossos fiéis patrocinadores, que são Pastelaria do Fernando, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segsa Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, Casa de Carnes Boa Vista, Farmavip Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Nosso like e se inscreve em nosso canal.